Olá, pessoas felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita, eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com o Renan. Eu me cagava no Senta Lá Vem História. Senta que lá vem a história. Bom dia. E com a Mari! Ei, Mari! Oi! Bem-vinda, Mari! E esse é o Depois do Sinal. Pé. O tema de hoje é Senta que lá vem a história, programas da infância. Hora do show, energia! Alguém lembra disso? Nossa, nunca ouvi Sério, falar. gente? Sério, eu já sou da época do... sei lá... esse desenho Eu então Jura? sou da época do Bip Bip. Cara, eu amava Jen e as hologramas. É emocionante, elegante, brilho, magia. Jen e as hologramas era o melhor desenho de todos. Bom, gente, nós estamos aqui um pouco para falar dos programas que marcaram a nossa infância, que acompanharam a gente, que passaram por várias gerações. E nós vamos falar um pouco então da nossa vida com a televisão, como a gente cresceu, o que a gente assistiu, o que a gente não assistia, não, isso não dá pra falar. Ou você assistia ou você não assistia, né? Exatamente. Assistir escondido, Renan. Renan, o que você assistiu escondido? Isso Olha. não cabe no horário, Tá Roberto. bom, voltando pros Pensando, desenhos da cara. infância. Eu acho que um desenho que marcou a infância de todo mundo, que não é bem um desenho, mas marcou a infância de todo mundo, é Castelo Rá-Tim-Bum Bum Bum. Castelo, né? O Rá-Tim-Bum, ele me acompanhou boa parte da infância. No Castelo Rá-Tim-Bum eu já tinha uns 10 anos quando estreou, então eu já era um pouquinho mais velha. Mas o Rá-Tim-Bum foi bem impactante, eu amava as histórias do Rá-Tim-Bum. E o Senta que lá vem a história. Que eu morria de medo na hora que chegava aquelas histórias totalmente sinistras, né? Na verdade não tinha nenhuma história fofinha ali, né? Você chegava, por exemplo, da história da Rapunzel, em que no final a Rapunzel ela terminava cega e com filhos gêmeos e no meio do deserto ainda. Eram umas histórias Era muito muito- punk. Eu acho que a pior parte era os gêmeos. Não, porque se você for considerar ainda uma relação de conto de fadas, o Rapunzel foi praticamente um estupro, porque ela só teve um encontro com um cara e já ficou grávida de gêmeos. Eu falei, nossa senhora. Eram umas histórias meio Punk, né? Pesadas. pesadas. Caramba, isso porque era infantil. Ainda bem. Era infantil. Ainda bem. É porque ainda bem que a gente não tinha essa percepção. quando A era gente criança, não tinha né? essa malícia. Mas depois que a gente para pra analisar, a gente fica pensando como que é uma história contada dessa pra uma criança. Pra mim é muito interessante que pra mim eu passei muito tempo não conseguindo diferenciar o que era o Castelo Rá-Tim-Bum do que era o Rá-Tim-Bum em si. Pra mim era a mesma coisa, tudo misturado dentro de um mesmo universo. Eu demorei um pouco de maturidade, não que eu tenha maturidade agora, mas eu demorei um pouco de maturidade pra conseguir entender essa separação. O Rá-Tim-Bum, ele tinha tipo sketches, né? Pequenas sketches, e o Castelo, ele já tinha personagens fixos, tinha uma história mesmo, as cenas se passavam todas ali naquele ambiente, né? Até tinha umas pequenas sketches, como o Lustre do Castelo e tal, mas era diferente do Rá-Tim-Bum. Enquanto isso, no lustre do castelo. A ideia também era muito bacana. Ambos os programas, né, que tinha na cultura hoje, a gente não tem mais esse trabalho para trazer ao universo infantil, né? Não há. Eu não sei porque eu não sou dessa época, eu sou muito anterior, então vou me abster de falar. Mas o certo, todo mundo lembra da musiquinha. Lava uma mão, lava outra. Lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão. Ah, com certeza. Arnaldo Antunes. E o ratinho tomando banho também. É verdade. Você tá na memória coletiva do brasileiro. O brasileiro nunca nem assistiu isso e já sabe o que é. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Com certeza. A mesmo. TV Cultura faz ainda, eu acho, vários programas
legais pro público infantil. Eu gostava, acho que eu assistia muito a TV Cultura quando era criança, assim. Os programas infantis da Cultura eram sensacionais. Muito bem feitos, muito bem trabalhados, né? Culturalmente ricos, coisa que não se vê ou se vê muito pouco, né? Porque o universo infantil ele abrangeu, né? E as pessoas não estão só na televisão agora. Isso é muito importante, porque na nossa época o único meio de difusão era a TV. Então, ou a TV fazia um bom trabalho, ou ela fazia um bom trabalho. Hoje em dia as crianças têm a internet aí pra assistirem coisas que elas gostam. Tem até influenciadores mirins, né? Então, exatamente. Fica meio difícil competir com isso. Mas eu ainda acho que tem bons programas infantis. É que só a gente não tem mais muita paciência para assistir, né? Eu acho que com a disseminação da TV por assinatura, porque muita gente hoje em dia, mais do que antigamente, tem aí o acesso à TV por assinatura. E aí o que acontece? Essas crianças elas migram para os canais que passam programas mais americanizados, né? Não é tanta valorização desses programas que eram os brasileiros. Mas, por exemplo, eu ainda tenho uma sobrinha que o meu marido e a minha sobrinha, eles chegam e eles assistem Castelo Rá-Tim-Bum até hoje, ela gosta. Então, ou seja, é uma linguagem que as crianças ainda hoje conseguem assistir. E como a Cultura é um canal que não pega com tanta facilidade em tanto lugar na TV aberta, então eu acredito que tenha uma certa dificuldade para essas crianças assistirem esses canais em si, esses programas. E também com a extinção da nossa antiga e famosa TV Globinho, eu acredito que as crianças meio que ficaram desabrigadas nessa questão de desenho e programas infantis. Realmente, né? A gente tinha muitas opções de desenhos, de programas infantis na TV aberta, Sim. Não só na TV Cultura, mas tinha TV Globinho, antes da TV Globinho tinha a TV Colosso. Sim, tinha do SBT também, era o Bom Dia e Companhia. O Bom Dia e Companhia. Tinha outros canais também que passavam, né? Na Band tinha um programa também que eu não me lembro o nome, mas passava desenho. Tinha um interesse no público infantil que eu não vejo mais, né? Existe um marco temporal que, independente se está certo ou não entrando em juízos de valores, mas a partir do momento que passa a ser proibido vincular comerciais para o público infantil num horário aberto de TV, essas emissoras simplesmente perdem o interesse de transmitir conteúdo infantil, porque elas não conseguiam mais anunciantes para aquele horário. O que é uma sacanagem, porque ninguém merece ficar assistindo aqueles programas da Globo no horário próximo do almoço, quando a gente tinha o quê? X-Men Evolution. Ou então Super Choque. Cá entre nós, hein? Esses programas que passam agora são deprimentes. Puxa vida. Verdade. Não dá, ninguém merece. Vai cozinhar. Você acha? A partir do momento que não podia mais vincular propaganda, não vale mais a pena para a emissora manter. A TV Cultura é exceção, porque ela é financiada, tem financiamento público, então ela ainda é o último baluarte de desenhos. E é muito engraçado que a TV Cultura ela compra muitos desenhos, como por exemplo Era Uma Vez, que passou, não passa mais, mas passou muito tempo atrás, da Radiodifusora Belga, que é uma TV pública da Bélgica, que também passa nos Países Baixos, que eles têm uma aliança lá, que eles têm um canal público voltado para a produção de desenhos infantis. Eu acho que Camundongos Aventureiros também é da Radiodifusora Belga. Eu acho que é mesmo. Eu tenho quase certeza disso. E são desenhos que disso. têm uma qualidade muito boa. Sim. E não são tão valorizados assim. E hoje em dia as crianças que não têm muita opção acabam assistindo esses, né? Porque... Tipo os 7 Monstrinhos que passava na Cultura, são os personagens criados pelo... Eu não sei falar o nome dele, tá? Porque é meio francês. Maurice Sendak, que é o mesmo do Onde Vivem os Monstros, do mesmo autor de Onde Vivem os Monstros. Ou seja, olha a qualidade literária do trabalho do Sendak, que está representada também no desenho animado. Isso é muito legal. Os 7 monstrinhos, os 7 monstrinhos, os 7 monstrinhos. É interessante. Na minha época também eu não posso falar que
que os desenhos tinham cultura, porque eles eram da Hanna-Barbera, enlatados, né? À época chamavam-se enlatados, porque eram programas que vinham dos Estados Unidos. Foi onde se iniciou a americanização da audiência. Então a gente assistia aqueles desenhos que já vinham prontos, né? Os enlatados da Hanna-Barbera. A Warner Bros. Scooby-Doo é também. da Hanna-Barbera? Scooby-Doo. Eu gosto de Se não me engano, Scooby-Doo. sim. Eu sou uma grande Legal. fã de Scooby-Doo. Muito bom, muito bom. Salsicha é maravilhoso. Mas é muito interessante porque também existe uma baita vantagem para a criança acompanhar, que pra gente acompanhar era maravilhoso, é que a maioria desses programas infantis eram com episódios fechados. O episódio tinha começo, meio e fim. Então, independente se eu perdesse um episódio no meio da semana por estar lavando louça, eu não perdi a complementação da história. A gente não precisava ficar seguindo igual a gente tem que seguir a série. Se a gente perder um episódio, a gente não entende o que acontece depois, né? Então isso era muito bom mesmo. E isso começa a mudar quando as televisões começam a trazer muitas séries, por exemplo, orientais. Que tem uma continuidade, Quando né, nos você começa a ter uma episódios. continuidade nos episódios, começa a ficar um pouquinho difícil para a criança entender a história. Apesar da gente assistir com um episódio fechado, tem uma história por trás que demanda várias temporadas para serem assistidas. Sim, embora tenha alguns animes que dê pra assistir um episódio ou outro solto. Por exemplo, eu tava falando de Sakura Card Captors com vocês. E Sakura, por mais que tenha a história dela capturar todas as cartas, dava pra você assistir um episódio ou outro porque tinha a história daquela carta naquele momento. Mas é porque muitas vezes na época a gente não se preocupava com a história em si. Mas, por exemplo, Dragon Ball, que marcou geração por passar na TV Globinho. A gente assistiu o episódio solto. Muitas vezes a gente não se tocava que a história era uma grande saga, que era muito mais do que a luta em si, ou do que 3, 4 lutas no mesmo episódio. Não, é só a gente pensar que o Goku ele vem para o planeta Terra para matar todo mundo. Aliás, eu tenho uma frustração. O Goku nunca morre, ele é sempre ressuscitado. É uma frustração. Pra mim, ele tinha que morrer definitivo. A Mariângela tentando traumatizar as criancinhas do Brasil. A minha frustração ela é um pouco mais antiga, ela vem do Caverna do Dragão, que eles nunca conseguiram ir pra casa. Mas você sabe que tem uma HQ que fala... Eu sei. Eles morreram no final. E fora que assim, né, a gente pensa... Eu fiquei assistindo Caverna do Dragão por anos, mas na verdade só tem 13 episódios. Eu assisti anos e anos e anos. 13 episódios. São apenas 13 episódios. Eles ficavam repetindo o episódio 500 mil vezes e a gente assistia como se fosse inédito. Erramos. Na verdade, são 27 episódios. Gente, eu tinha Alzheimer na infância, porque eu nunca reparei. Acho que todo mundo tinha Alzheimer na infância. Mas ó, a gente falou em final que não tem, muito mais chocante é o final da Família Dinossauro, né? Querida, cheguei! Aquele é triste. Nossa, Aquele gente. é triste. Triste. Aquilo lá dá até Que bom que a gente depressão. não entendia essas coisas quando era criança, né? Não, e que bom que quando chegava nesse episódio eles voltavam pro início, a gente assistia tudo de novo. E não entendia. Não entendi o final. E é que nem o Chaves, por exemplo. Chaves, se você assiste até hoje, você dá risada do mesmo episódio. É algo que, por exemplo, é muito antigo, mas ainda é muito atual. Ainda tem muitos fãs Tem muitos fãs e você muita tá gente que se assistindo o mesmo diverte episódio, muito. Você vai assistindo a mesma coisa, Família Dinossauro, Chaves, eu acho que tem a mesma característica de saudosismo, que você consegue assistir mais de uma vez aquele mesmo episódio e se divertir com aquele episódio. Parece que eles já foram feitos pensando na repetição. Com certeza. Eu acho que tinha mesmo uma ideia disso, né? Até porque quando essas produções foram realizadas, não se tinha tanta verba, então eles realmente tinham que... Tinha que ficar repetindo. Também tem muito a ver assim, era uma outra época, então há programas que ele tem um apelo mais popular ou ele tem um carisma que ele aparenta nunca ter fim. Por isso que você assiste e assiste de novo e ele vai atravessando gerações e gerações. Jovem ainda, amanhã velho será,
será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Isso aí eu E acho que é quando- carisma puro. E quando tentam fazer uma coisa nova usando esses personagens, fica totalmente sem sentido, né? A Sim. gente percebe, por exemplo, com He-Man, com She-Ra. Meu, ficou não funciona. muito ruim, cara! Tosco demais. Eu não consigo assistir Chaves animado, por exemplo. Pois é, não, tem coisa Não que consigo. não casa, assim. A versão nova do He-Man é muito ruim, cara. Tudo bem, vai, o desenho antigo também era ruim, mas assim, é ruim demais. She-Ra é ruim demais, Thundercats. O que é aquele Assim, Thundercats o Thundercats, ele novo? até ficou muito bonito. Não, o desenho ficou muito bonito. bonito, mas não é a mesma coisa. Não é. O fato do tracejado ser basicamente muitas vezes à mão nesses desenhos e com uma pegada de realismo, eu acho que era algo que marcava a gente muito. E hoje em dia você ter o desenho em formato de cartoon, talvez para a nossa geração não pegue mais. Para a geração que cresceu no formato de cartoon, É claro que a gente tem que pensar que esses desenhos novos estão sendo feitos para crianças, né? não é Estão pra aqui você. 4 adultos discutindo desenho animado. Também eu já ouvi uma discussão dessa de que, por exemplo, você adulto não pode chegar, por exemplo, no She-Ra e falar que ele é ruim porque ele não foi feito para você. Ele foi feito para uma She-Ra criança. foi feito pra mim sim, porque eu cresci vendo She-Ra. Aí, por exemplo, a gente fica pensando, nossa, as crianças de hoje em dia, elas gostam de ver os personagens sem meio definição, assim, sabe? Aí a gente pensa no Hora de Aventura, né? Porque a Hora de Aventura é totalmente diferente desses desenhos. não eu tem? sei que a história é muito boa, eu sei que ela é muito bem construída, mas eu não consigo assistir. Desses desenhos, assim, eu só consegui assistir Billy Mandy, que era muito legal, e Flapjack. Ele é considerado um pouco antigo os desenhos Ah, de hoje. sim, Por exemplo, é. se você for ver o Hora de Aventura, O Gumball. O Mundo de Gumball. Nossa, é gente, muito louco aquele desenho. Gente, uma vez eu fui assistir o Mundo de Gumball, que as crianças gostavam de assistir muito, né? Aí a patroa falou assim, olha, eles ficam assistindo esse desenho, ficam falando alto, gritando, não sei o quê. Vai lá ver o que eles estão assistindo. Aí eu falei, pode deixar que eu vou ver. Eu não sou muito chegado em desenho, mas eu assisti, eu ria mais que eles. Titio Avô também assisti, misericórdia. Meu, mas gente, mas como eu ria. Tem um muito bom E na eu nem sou Nickelodeon, chegado. que é o The Loud House. Tem o The Loud House e Os Casagrandes, que é tipo uma... como é que fala? Os personagens do Casagrande surgiram no The Loud House. The Loud House é a história do Lincoln, que ele é um menino que tem 11 irmãs. Só tem ele de menino, é uma loucura. Assim. Coitado. Ele vai virar um lobisomem, alguma coisa assim? Não. Mas é só confusão, porque imagina, ele é o único menino numa casa com 11 meninas, assim, é muito... Meu Deus, várias coitado. bagunças e tal. E aí a irmã mais velha dele namora o Bob, que aí surge o desenho dos Casagrandes, que é uma família mexicana também gigante. E aí de vez em quando tem os encontros, assim, dos Casagrandes com o The Loud House. É muito legal. Tudo bem que é meu sobrinho que assiste, mas enfim. Tem Às que vezes acompanhar, né? A gente acaba assisto acompanhando. por tabela nada. Às vezes ele tá lá em casa no celular e eu tô assistindo o desenho. Um que eu tenho assistido com as crianças, né? De vez em quando, ex-crianças, né? Estão crescendo, é o Irmão do Jorel. Irmão do Jorel, é irmão do Jorel, que é irmão do Nico também. E Jorel é irmão do Jorel, irmão do Jorel. Irmão do Jorel é incrível, Irmão do gente. Jorel é da hora. Produção E brasileira. É brasileiro, hein? Brasileiro. Nossa, é Brasileiro. incrível. Então, você vê que o Brasil ele tem capacidade de produzir muito conteúdo Tem. infantil, isso desde sempre. Não precisa ser necessariamente só desenho. Irmão do Sim. Jorel. Não pode! Mas é Come muito abacate. Fazer cocô bonito. Faz cocô bonito. Adoro vovó Juju. Não gosta de abacate mais, não? E produções brasileiras, como a Mari estava falando, a gente tem inclusive produções para crianças mesmo, muito boas, que é, por exemplo, o Show da Luna. Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá
Eu não sabia que o Show da Luna era uma Show da produção Luna brasileira. brasileiro? Sim, o Show da Luna é uma produção brasileira. Caramba, Tô assisti surpreso agora, vou muito até pesquisar no e Google. também não sabia. Quero saber quem fez. O Show da Luna é uma produção brasileira. O Peixonauta também. O Peixonauta eu sabia. E é na época que os meus filhos eram pequenos, então eles chegaram a acompanhar. Peixonauta Marina. É, aí depois eles vão trocando, né? Vão pessoa que sabe trocando até as de musiquinhas. Caraca, canal. Gemini 8, É. Show da Luna e Peixonata foram feitas pela mesma pessoa. Ó, o cara é um E gênio. tem um A outro. Célia Catunduba. Tem um outro também, uma outra produção brasileira, desenho, que chama, acho que é The Undergrounds, é uma coisa assim. Já é para um público um pouquinho mais velho, mas é bem legal. É um menino que ele cai, tipo... Ah, não sei se aquilo seria um esgoto, mas seria um underground, assim, uma nação subterrânea com monstrinhos e tal. E esse menino é humano e ele vai para lá e tem uma banda de rock e tal. É É legal. que isso afetou. Provavelmente a gente tinha grandes produções brasileiras também nos anos 90, começo dos anos 2000. É que isso chega pouco pra gente, porque realmente valia muito mais a pena para as TVs abertas comprarem shows, por exemplo, Camundongos Aventureiros, que já tinha acabado nos anos 90, na França, por exemplo, Camundongos. E aí é um show que já acabou, já tem todos os episódios produzidos, saía muito barato para as emissoras abertas, principalmente cultura. Com Seria certeza. questão de valor. Valor financeiro? Porque, por exemplo, a TV Cultura, que tinha, não possui uma verba infinita, e um caráter que não apelava para o comercial, ela tinha que comprar desenhos baratos. É. Então ela compra, sentido. por exemplo, lá o Camundongos Aventureiros, não é o ursinho, qual que é o nome? O Pequeno Urso, Rupert, que aliás eu morri admiro do Rupert, não sei porquê. Tenho trauma até hoje do episódio que ele está jogando xadrez. Ai, gente, qual que é aquele do o Barbar? Nossa, adorava. Babar Barbar. o elefantinho. Elefantinho. Era muito bonitinho também. Muito legal. Inclusive teve uma referência do Barbar no Príncipe em Nova York. Que aparece o elefantinho, ele vai falar, oi, Barbar. Aparece ainda no novo filme do Príncipe em Nova York. Mas assim, além desses também, tem aquele que fez um sucesso imenso que a gente falou, que a gente deve se considerar muito chato, que é a Galinha Pintadinha, que é um enfeitiçador de bebês, gente, é brasileiro e fez um sucesso enorme. Olha, prefiro Realmente. não comentar esse comedor de almas infantil. Nesse quesito eu vou falar, a gente também tem o Mundo Bita, que também é O infantil, Mundo também é Bita brasileiro e é muito legal. O Mundo Bita é bom, hein? O Mundo Bita é muito mais legal do que Galinha Pintadinha, né? Vamos Não, combinar. mas a Galinha Pintadinha Mas foi um enfeitiçava sucesso. as Ela tem crianças, impacto. gente. Bom, Foi um- os dois são enjoados, né? Porque quem é pai, quem é mãe, fica ouvindo essas músicas, as crianças A escutam Galinha direto, Pintadinha era tipo você quer aquela morrer. boneca da Xuxa. Inclusive, minha mãe falava que ela adorava a Xuxa pra ser uma babá minha e do meu irmão, que ela sempre ligava no programa da Xuxa e deixava a gente assistindo e a gente ficava enfeitiçado com o programa da Xuxa. Olha só, aí a Mas, sua meu, mãe. ela descia numa nave, cara. Olha Não só é? a Xuxa, Olha aí. meu. Você colocava o disco da Xuxa ao contrário também? Não, a gente escutava mesmo, na Ao verdade. contrário? Eu tinha só a fitinha da Xuxa. Marquei um X no seu coração. Não vai me esquecer, não vai me esquecer. Juro. A Xuxa é um fenômeno, né? Porque chegou lá, ficou tanto tempo, tantos anos. Quando eu comecei a dar aula, você cantava uma musiquinha da Xuxa, eu tava uma algazarra na sala. Aí você começava a cantar uma musiquinha da Xuxa, a criançada parava e começava a cantar. Olha só, ela Impressionante, Ela foi hein? um fenômeno mesmo. Impressionante. fenômeno, gente. É Impressionante. bruxaria. E entre tantas apresentadoras infantis, eu acho que ela foi a que ficou mais tempo e foi a mais famosa mesmo, acho que do Brasil. Tanto é que ela fazia sucesso até internacionalmente, né? Internacionalmente. É. Mas não tinha só ela, tinha a Eliana, que é o vô de táxi. Não, desculpa. a Angélica. Que é o vô de táxi, desculpa. A Eliana dos dedinhos. Inclusive o programa da Angélica, da Fada Bela, eu adorava também. Eu não sei se é da época de vocês. Eu lembro, Então, mas elas não- vieram na esteira da Xuxa, né? É. Na verdade, foi E o onde da Mara começou a Maravilha? decadência do... Tá, não vamos comentar. Quando começou a decadência dessa parte cultural, né, dos desenhos, eu acho, da programação infantil, porque criou um padrão.
Todas as emissoras tinham a sua Xuxa, né? A Angélica, quando ela mas ainda começou, assim, nada mais era do nos que uma programas Xuxa. delas tinham os momentos dos desenhos ainda, né? E os programas delas também entram numa visão que acaba ajudando as emissoras nesse período, que como uma grande parte dos desenhos que faziam sucesso, eles vinham, por exemplo, de grandes emissoras estrangeiras, que dessa vez já não são desenhos que acabaram, são desenhos que estão sendo produzidos e que tem um alto custo de reprodução. Não era mais possível emitir um desenho atrás do outro. Era preciso você quebrar o desenho, ter uma programação e ir para um outro desenho. Porque o custo de produção, o custo de compra dos desenhos já estava ficando caro. É por isso que tinha o PlayStation. PlayStation? Do Yuji. Da referência completa. Mas um dos motivos é isso. Os desenhos lá fora começam a ficar caros, porque você começa a ter dois polos, Japão e Estados Unidos produzindo desenho a rodo. E é mais caro para comprar. Eles tinham que quebrar, eles não podiam mais passar um episódio atrás do outro. É onde o apresentador ele também entra como uma necessidade da empresa. E o carisma que elas tinham, né, essas apresentadoras, todas elas, né, elas tinham um determinado carisma, cada uma ao seu modo, e atrelado à venda de produtos, né, venda de produtos que foi que começou a debandada. Sim, você já juntaram o útil ao agradável. Aumentava o intervalo entre desenhos e já ganhavam dinheiro vendendo produto por, sei lá, pula-pula do Gugu. A pessoa acha que o Gugu não tinha desenho infantil. Eu tinha a sorveteira da Eliana. Olha lá. Não, a Eliana, ela foi uma máquina de vender brinquedos na época. Eu acho que ela pagou todos os desenhos publicados apenas com seus brinquedos. Mas agora vem a grande pergunta. Ninguém lembra mesmo de Jane e as hologramas? Não, Sarita. Sarita, eu tava brincando. Nunca ouvi falar mesmo. Acho que o desenho mais antigo que eu Nunca ouvi assisti falar. deve ter sido Cavalo de Fogo, que era antigo pra caramba. Mas era da época do Jane e as hologramas. Provavelmente você assistiu alguns episódios do Pernalonga, do Pica-Pau dos anos 40. Com certeza. Porque Pica-Pau, a maioria dos episódios que passavam da década de 40, 50 e 60, porque eles eram muito baratos para serem comprados e dava para comprar de rodo. Com certeza. Aí desenho dos anos 40, gente. Jesus. Tom e Jerry também. Gente, inclusive eu acho, tipo, um colega meu sempre comentava que ele achava o Jerry muito maldoso porque o Tom só tava fazendo o trabalho dele, que era ir atrás do rato. Mas na verdade, esses desenhos, esses personagens eram muito malvados, tipo Eles o Jerry, o Pica-Pau era mal. O Pica-Pau é o capiroto. Pica-Pau era mal. Demônio necessário. Sim. O Papaléguas. Papaléguas também. E o Coiote. O Coiote também era meio sem noção, né? Mas tudo bem. Burro, né? O Coiote era burro, mas enfim. Mas eu adorava o desenho do Papaléguas e o Coiote. O Ligeirinho também adorava. O Ligeirinho era legal. Bom, gente, antes que a gente chegue nas produções da década de 20, eu acho que tá na hora da gente encerrar esse episódio. Com certeza. A gente encerra por aqui. Eu muito decepcionada que meus amigos nunca ouviram falar de Jane e as hologramas, mas eu já tô acostumada com isso. Vou ter que pesquisar para saber o que é isso. Então, já que a gente fica por aqui com esse episódio, Mari, despeça-se do público, faça o encerramento, já que você é nossa super convidada de hoje e nossa diretora e nossa produtora. Por isso que eu não vou me estender, eu só vou falar tchau, gente. Tá. Então tá, Mari deu tchau e eu também tchau, obrigado, valeu, até a próxima. Até mais. Tem eu, gente. Calma. Desculpa, fala aí. Eu até esqueci o bordão que ia falar. Só tchau, gente. Acabou o show, holograma. Bem.